hoje nós temos dois convidados, dois deputados constituintes, o deputado Mussa Bene, do PSL, e o deputado José Luiz Marques Maia, do PDS. Nós temos também os jornalistas Arimatea Azevedo, e Pompílio Santos, para entrevistar os dois parlamentares. O Canal Livre especial de hoje está começando agora e nós voltamos depois dos comerciais. E eles são reproduzidos através da... Para iniciar, fazendo a primeira pergunta do deputado. Faria só uma pergunta a título de curiosidade aos dois deputados. Se Tancredo fosse o presidente no momento, o Brasil estaria melhor ou pior? Deputado Orçamento. Eu não posso responder porque nós estaríamos raciocinando sobre hipóteses. Todavia, acredito que os problemas poderiam ser bem menores do que o que vem enfrentando o presidente José Sarney. Como todos sabem, Tancredo foi eleito com a maioria esmagadora do PMDB. Todo o PMDB votou nele. E uma dissidência do PDS ajudou a complementar os votos que ele teve para ser o presidente da República. Todavia, isso mesmo acontece com Sarney, cujo mandato é muito questionado, inclusive pelos seus próprios companheiros de partido de hoje, o PMDB, que veem nele um homem ainda egresso do PDS, e muitos deles ainda o veem como homem egresso do PDS. Por isso é que eu acredito que as dificuldades que ele enfrenta hoje, Tancredo não as enfrentaria se estivesse vivo. Deputado Zé Luiz Marques. O Mussa colocou o problema com muita propriedade. É evidente que o ex-presidente Tancredo Neves era um homem que tinha uma prática política muito grande, experimentado, e um emérito articulador. E o problema que o Brasil enfrenta hoje, eu compreendo como fruto de uma instabilidade na sustentação do presidente Sarney. Os partidos que têm a obrigação de sustentar e dar apoio ao presidente vivem numa luta ferrenha disputando cargos, quando poderiam se preocupar um pouco mais com o Brasil. É lamentável que, e nós sabemos, não podemos esconder, que em todos os momentos da política brasileira e da política onde se pratica política no mundo, que há interesses a serem defendidos por grupos partidários, mas não tão assintosamente ao ponto de tornar a classe política cada vez mais, digamos assim, passíveis ou possíveis de retaliações por parte da opinião pública, porque há uma preocupação mais com os cargos do que com os problemas maiores desse país. E nós achamos que nós estamos vivendo uma hora de grande dificuldade. A crise econômica, financeira, social e, sobretudo, administrativa é terrível. E o presidente da República, que precisava ter um apoio firme para poder tomar também decisões firmes, se encontra limitado, ou digamos assim, imobilizado. Ele é um homem que precisa se libertar desse problema de sustentação política. Doutor Mussa, o deputado Zé Luiz já disse agora há pouco que há uma verdadeira briga entre essa aliança que projetou Tancredo Neves, presidente da República, e o mantém o doutor Sarney como seu sucessor. Eu lhe pergunto, por que ainda há essa aliança PMDB-PSL? A aliança existe porque há uma necessidade muito grande ainda de se dar sustentação ao presidente. No instante em que a aliança desaparecer, que um dos partidos que a formam passar para a oposição, o presidente estará seguramente em minoria no Congresso Nacional e ficará assim impossibilitado de levar a bom termo as suas tarefas. Eu acho que a tarefa da aliança ainda não se completou. Ela só se completará depois que a Constituição for promulgada. Aí eu acredito que vai desaparecer, sem dúvida alguma, a Aliança Democrática. E o presidente vai governar, não com os partidos, mas com os parlamentares que o apoiam atualmente. Eu me lembro bem que quando Tancredo morreu, o doutor Sarney assumiu, houve
um compasso de espera, saber qual destino se daria com essa nova república. Já se viu que a aliança não está funcionando. Veio o plano cruzado. Com esse plano cruzado, o PFL disse que só o PMDB se beneficiou disso. Tanto que elegeu todos os governadores, à exceção de Sergipe. Se sente também que há um verdadeiro empurra do PMDB para o PFL sair da aliança. Eu lhe pergunto, nós temos hoje um outro plano diante do fracasso do plano cruzado, que é o plano Bresser. Será que essa sustentação da aliança democrática, PFL e PMDB, ela não se esgotaria num eventual fracasso do plano Bresser? Não, ainda assim eu não acredito que isso venha a acontecer. Você falou, e falou com muita propriedade, que o plano cruzado, os resultados do plano cruzado foram capitalizados integralmente pelo PMDB. Isso é verdade. E por que isso aconteceu? Aconteceu porque o ministro da Fazenda é nomeado pelo PMDB, é um homem do PMDB. O PMDB tem a maioria esmagadora no Congresso Nacional. Já naquela época, o PMDB era a maioria. E com os resultados do plano cruzado, o PMDB elegeu efetivamente os 22 governadores. O PFL não teria sabido tirar partido desse plano cruzado também? O PFL não poderia tirar partido naquela oportunidade, porque o ministro pertencia ao PMDB. E todos os resultados foram capitalizados por ele para o seu partido. E a grande demonstração disso tudo é que se pode fazer um levantamento estatístico e verificar que em todas as cidades, nas maiores cidades do Brasil, onde existia realmente zona urbana, o PMDB ganhou disparado. O maior exemplo que você pode ter é no próprio Piauí, onde o PMDB ganhou eleições em cidades como Floriano, praticamente empatou em Picos, né? Venceu muito bem em Piripiri, venceu em Base. Então, nos grandes centros urbanos, o PMDB teve uma maioria muito grande. E só se pode acreditar isso ao plano cruzado. Isso aí é um fato político histórico que ninguém ignora e que ninguém nega hoje. Exatamente. Essa lembrança da primeira pergunta é porque ela serve de referência a uma série de desdobramentos. É como quem faz também assim, uma análise futurológica. O que é que vai acontecer no Brasil no ano 2000? O que será o Piauí do ano 2000? Então a gente faz as análises para frente, e é também interessante fazer para trás, né? A experiência histórica. Veja que se Tancredo fosse presidente, não teria havido o plano cruzado, tudo indica. Outras seriam as... Eu, pessoalmente, eu acho que o Brasil estaria numa situação ainda pior, porque as expectativas que ele criou foram imensas. E o Sarney foi beneficiado por essa falta de grandes expectativas que circulava o doutor Tancredo. Agora, o plano cruzado é que criou em torno do presidente, aí que começou um grande triunfo dele e, ao mesmo tempo, a abertura de um desastre que se pronunciou. Então, com o plano cruzado, que muitos acham que foi um fracasso, quando na realidade a gente sente que o plano cruzado ele foi perfeito. Do ponto de vista político, ele foi um plano que deu certíssimo, né? Eu não sei qual é a opinião do Zé Luiz e a sua a respeito desse detalhe. O plano cruzado foi certíssimo. Qual é a opinião do deputado Zé Luiz Marques? Bom, eu entendo. Aqui, em alguns momentos em que pude, naquela época do plano cruzado, especialmente no momento em que se editava o plano cruzado, eu manifestei as minhas apreensões. Por várias vezes, eu estive conversando com a imprensa. É evidente que dentro de mim um sentimento, um desejo de que esse plano viesse a dar certo. Mas, do outro lado, eu sabia que não se pode conter inflação por decreto. Não se pode gerar, acabar com um desmando numa política econômica que vinha corroendo a perspectiva de crescimento desse país, de uma noite para o dia, num passeio de mágica, e também com tabelamentos. Nós vivemos numa economia de livre iniciativa, onde a principal lei
que deve regular tudo isso é a lei de mercado. Eu acho que nisso aí é que foi o grande pecado do plano Bresser, como é do plano do Dilson Funaro. Agora, com relação ao problema do plano, da influência que ele teve na eleição, eu tenho um pensamento discordante em relação ao Piauí. Eu acho que o plano cruzado no Piauí não beneficiou o PMDB. O que aconteceu com o PMDB no Piauí é que se somaram lideranças as mais expressivas desse estado, um homem que tem um carisma eleitoral muito grande, como é o caso do governador Alberto Silva, e o outro que é um homem firme, um político decidido, que é o doutor Lucídio Portela. A soma destas duas forças políticas concluíram com o resultado, influíram diretamente no resultado da eleição. E o problema das grandes cidades aqui no Piauí, há uma tendência natural, o PMDB sempre ganhou a eleição. Eu não me tenho na minha memória quando foi que o PDS e o PFL, que derivou do PDS, ganhou a eleição em Teresina. Parnaíba, por exemplo, nós temos exemplos disso. Poeiras é uma prefeitura dominada pelo PMDB, Piripiri foi outra. Picos, por exemplo, é uma cidade que é uma grande cidade, mas era uma eleição, foi uma eleição que lá o partido ganhou, a Frente Liberal ganhou, o PDS ganhou a eleição, disputando duas grandes forças políticas, que era o senador Ovidio Nunes e o deputado Barros Araújo, que formaram a sublegenda que isso fechou o PMDB de Picos. Então o caso do Piauí foi um caso atípico. Foi simplesmente a união de duas grandes forças políticas que resultou na eleição. Agora, concordo que em outros estados a influência do plano cruzado foi decisiva na eleição. Isso aí eu não tenho dúvida nenhuma, foi o caso de São Paulo, e nós temos o exemplo do governador Oreste Quercia, por exemplo, que estava lá embaixo no índice de pesquisa, e quando veio aquela célere portaria do boi, ele virou de uma noite para o dia o resultado da eleição. Então isso, na realidade, foi... Muita gente comenta isso com muita tranquilidade, que aquela portaria foi feita, na realidade, para a eleição, facilitar a eleição de São Paulo. Agora, eu digo a vocês com toda a sinceridade que estou profundamente preocupado e fazendo votos para que o governo, através da sua área econômica, encontre os caminhos que possam nos conduzir a uma estabilidade econômica. Nós não podemos absolutamente continuar nessa incerteza. E eu sei que os remédios vão ser amargos, mas nós precisamos encontrar caminhos que garantam aos brasileiros dias melhores no futuro. Nós vamos pedir um intervalo comercial e depois nós voltamos com o Canal Livre Especial. O Mussa Demes também quer dar sua opinião a respeito desse assunto. Aviva um pouco a memória aí do pessoal. Mussa, com respeito a essa colocação do deputado Zé Luiz, depende-se que no Piauí, plano cruzado e partidos não funcionam, e sim imagem das pessoas. Tem Alberto Silva de um lado, tem Lucídio de outro e Hugo Napoleão Freitas Neto do outro lado. Então veja bem, eu estou querendo entender assim, mas vamos ver que o doutor Lucídio Portela, até 82, ele não tinha assim a popularidade na capital. Eu lhe pergunto, teve plano cruzado? Ou teve Alberto Silva que resgataram essa imagem do doutor Lucídio, ao ponto de ser hoje um homem querido, principalmente em muitos segmentos da nossa capital? Eu continuo entendendo que o plano cruzado influiu decisivamente no Piauí, no resultado das eleições de 15 de novembro. Você falou apropriadamente, o ex-governador Lucídio Portela foi fragorosamente derrotado nas eleições de 82. E nas eleições de 86, como candidato a vice-governador na chapa do carismático governador Alberto Silva, ele teve uma votação muito grande, o partido teve uma votação muito grande, mas não atribuo ao ex-governador Lucídio Portela essa votação. Eu atribuo efetivamente ao governador, ao senhor Alberto Silva, que é de fato um homem com carisma muito grande e muito forte, e especialmente ao sucesso até então do plano cruzado. E a proposta do plano cruzado, nós vemos hoje o ex-ministro Dilson Funaro se apresentando no Brasil inteiro como se fosse um verdadeiro Messias. Para mim, ele é o grande responsável pelo desastre da política econômica que o governo enfrenta hoje. O grande desgaste que o presidente Sarney enfrenta em função do fracasso dessa política tem de ser debitado ao senhor Dilson Funaro. Porque ele sabia que havia necessidade de fazer determinados ajustes no plano cruzado, pelo menos 2 vezes antes das eleições. Abril ou maio, e setembro ou outubro.
Todavia, esse ajuste não se fez. Hoje ele percorre o Brasil inteiro a acusar, inclusive, o próprio presidente da República por não terem sido efetuados esses acertos. Todavia, a responsabilidade era dele. Se ele achava que não tinha respaldo do presidente da República para tomar aquela atitude antes das eleições, ou que o PMDB não permitiria que isso acontecesse, ele devia ter pedido demissão naquela época para hoje poder se apresentar à sociedade, à comunidade brasileira, como o verdadeiro arauto dessas mudanças que ele quer anunciar agora. Todavia, como ele não fez, como ele não teve a coragem necessária para renunciar no momento certo, eu o considero, mais que qualquer outro, o grande responsável pelo fracasso da política econômica. E vejo agora no ministro Bresser Pereira vontade de acertar. Pode até ser que o plano não dê certo. Eu continuo acreditando que venha a dar. Eu acompanho esse plano. Pertenço a uma comissão constituída pelo meu partido, o PFL, presidida pelo ex-ministro Francisco Dornelles, exatamente para acompanhar o plano Bresser. Já o li por inteiro. Acho que ele é viável. Se eu tiver as condições necessárias para implementá-lo, acho que isso pode dar certo. Até mesmo porque... déficit público, por exemplo. Poder cortar realmente as despesas públicas para diminuir o déficit. Para poder evitar que nós tenhamos um final de ano com um gasto muito grande. Nós sabemos muito bem que... por que ocorre a inflação? A inflação ocorre quando a expansão dos meios de pagamento é superior ao crescimento do produto interno bruto. Para que isso não aconteça, há uma série de medidas a serem adotadas. Há de se ter uma produção maior, tem de se incrementar a maior produção. Há de se fazer cortes e severos nos gastos públicos para que nos faça a expansão dos meios de pagamento, como vem acontecendo até agora. Eu queria perguntar ao deputado Mussa, porque a gente tem lido na imprensa que os próprios analistas do Plano Bresser chegam a profetizar a demissão de pessoal. Acham que a máquina administrativa do país foi inchada, e isso deve tranquilamente estar influindo nesse déficit público. E o deputado Mussa, como um dos homens indicados pelo Partido da Frente Liberal para acompanhar de perto o desenrolar do Plano Bresser, certamente deve estar sabendo do desenrolar ou dos rumos que o governo vai adotar, porque é um comentário interessante. Algumas pessoas, inclusive colegas do seu partido e do PMDB, de todos os partidos lá na Câmara, lá na Assembleia Nacional Constituinte, que houve apenas essas medidas que saíram ultimamente, foram medidas que, no máximo, seguravam o endividamento, o crescimento do déficit. Mas era, de certa forma, uma medida para aumentar a carga tributária, que iria pesar em cima dos assalariados, das empresas brasileiras que estão aí exauridas quase com o problema dos juros, que estão em patamares inaceitáveis e ainda mais penalizadas agora com o prenúncio de uma nova carga tributária. O que para mim me causa estranheza é que nós estamos na elaboração de uma Constituição e que naturalmente haveremos de instalar um novo ordenamento tributário nesse país. Então eu pediria ao Mussa, como é que, já que ele tem acompanhado de perto o andamento do Plano Bresser, que medidas e que pontos vão ser observados para conter o déficit público, para reduzir o déficit público. Luiz, antes de ele entrar, eu quero fazer uma pergunta. Conter déficit público significa congelar salário? Porque até agora, o maior destaque que estão dando para essa medida adotada aí na última reunião do Ministério é de que vão congelar o salário do funcionário público. Isso resolve? Então, veja bem, eu acho que os salários brasileiros estão achatados. E sou favorável que a livre iniciativa defina os salários. Na hora que deixar para a empresa e trabalhadores definir isso, eu tenho a impressão que o governo precisa sair o mais rapidamente possível desse injerenciamento dele na iniciativa privada. Sinceramente não sei, eu pediria que o Mussa, que está acompanhando o programa lá, nos desse essa explicação. Salários, reajustes salariais abaixo da inflação, eu não diria congelar salário, mas reajustes salariais abaixo da inflação são uma das medidas preconizadas pelo Plano Bresser, como o corte nos gastos públicos, como aumento de impostos, especialmente dos impostos indiretos. Em suma, uma série de medidas amargas realmente que precisam ser tomadas. Se você me pergunta, você as defende? Como político, eu lhe diria que não a defenderia. Mas como economista, como se eu fosse o ministro da Fazenda, eu lutaria por elas. Seria obrigado a lutar por elas, porque há uma meta a atingir.
Se essa meta for atingida, tenho certeza de que as coisas melhorarão a partir do ano que vem também. O remédio é amargo. Agora o governo precisa também fazer a sua parte. O que se vê no Brasil, infelizmente, na maioria das vezes, é congelar salário dos trabalhadores, congelar aluguéis, aumentar impostos e os gastos públicos acabam não aumentando. Acabam não sendo reduzidos. E não são reduzidos por quê? Não são reduzidos por causa das pressões que o governo sofre da parte de governadores, da parte de próprios ministros de outras áreas que não a da área econômica. Esses são realmente os grandes empecilhos a que o plano Bessa possa realmente... Mas eu queria acrescer a outro tipo de pressão, porque não só os governadores, na realidade, estão pressionando. São os parlamentares que levam os pleitos dos prefeitos municipais, que também se somam a essas defesas, a esses pleitos. O problema, na realidade, é grave. E aí eu desceria para a região Nordeste, onde, na realidade, o governo não investiu aquilo que devia investir. E eu tenho a impressão que o remédio, a dose que está sendo aplicada para o Brasil como um todo, ela não pode ser aplicada na mesma proporção para a região Nordeste. O governo tem que entender que o Nordeste não suporta. É aquela mesma história de um regime que se aplica para uma pessoa que pesa 120 quilos e para mim, que pesa 72 quilos, eu morrerei primeiro do que ele se fizer o mesmo regime. Então é preciso que se atenue um pouco essa história. O doutor Delfim cansou de dizer que já veio muito dinheiro para o Nordeste e que os políticos do Nordeste não deixaram aplicar o dinheiro. Ele cansou de mostrar números aí de recursos do governo federal que vinham de cima para o Nordeste. Eu acho que esse programa é uma beleza porque a gente começa a conversar e começa a avançar em certas coisas. Na realidade, nunca veio dinheiro para o Nordeste como devia vir. Os dinheiros, os programas que tem no Nordeste existem no papel. São mera figura retórica. São apenas programas para serem anunciados em momentos eleitorais. E isso é que é a grande realidade. A classe política nordestina, eu acho que errou no passado, porque devia ter usado a sua força, o seu poder de fogo que dispõe para defender a região com mais vigor. Inclusive para forçar os administradores estaduais a apresentarem programas mais estáveis para a economia regional. Na realidade, não veio dinheiro para aqui. O Proterra gastava mais dinheiro com a administração de pessoal do que com o fim a que se destinava o programa, que era, sem dúvida nenhuma, um programa muito bonito, o Projeto Sertanejo, o Polo Nordeste, enfim. E um exemplo típico disso é o Açudene, com a castração dos seus recursos, o Mussa sabe muito bem disso. Agora mesmo, só para sanear o passivo da Cidabras, o governo libera 14 bilhões de cruzados. O orçamento do final para atender 10 estados, porque entra Minas Gerais nessa história, é apenas de 11 bilhões e 400 milhões de cruzados. Então, vocês verem que isso aqui não recebe nada, só o setor da economia do sul do país recebe isso. Mas, sabe, esse problema grave que você fala, eu não me lembro de nenhuma fase que a situação não tenha sido grave para o povo e para a classe média principalmente. Não me lembro de nenhuma fase. Getúlio, Juscelino. Agora as empresas grave sempre é para o povo e só cai na cabeça do consumidor, do povo da classe média. Agora, a verdade é que nós vemos todas as empresas em crescimento fabuloso, nacionalmente e regionalmente. Os grandes grupos estão cada vez mais crescendo, se multiplicando, quer dizer, é um processo de acumulação capitalista que ninguém sabe quando é que vai terminar. Agora, a sociedade, o povo, essa sempre tem levado da cabeça a sociedade. Agora a expansão das empresas, inclusive no Piauí, nós temos grupos em ascensão permanente, enquanto o Estado não pode nem pagar funcionalismo, há grupos que estão em expansão permanente, inclusive comprando empresas de São Paulo. Isso é que é notável. Um Estado como o Piauí adquire empresas de São Paulo e vai sanear a empresa lá em São Paulo. Isso é um aspecto notável. Isso eu considero até um caso especial a ser examinado. E se fala tanto quanto o Piauí, quanto o Nordeste, mas o empresário daqui sai para sanear a empresa, ele compra a empresa em São Paulo e vai sanear lá em São Paulo, como aconteceu, sabe, com o Grupo Claudino, que tem 2 empresas. Como é que essas empresas se expandem sempre, estão sempre crescendo, multiplicando riquezas, e o Estado está sempre lascado? Veja bem, essa sua observação, ela permite fazer umas 2 colocações apenas, ou talvez um pouco mais.
A concentração é fruto, normalmente, de país ou de regiões pobres. Você há de convir que a concentração econômica nesse país, ela acontece no país como um todo e mais acentuadamente na região Nordeste. Isso é uma verdade. Com relação ao problema das empresas que estão indo bem, eu também atribuo a questão de mentalidade, de capacidade empresarial, da reciclagem que os empresários se submetem às observações. E você se lembra muito bem que quando eu fui da Associação Industrial aqui, eu tentei várias vezes formar seminários, convidar os empresários para se deslocarem do Piauí para outras praças mais evoluídas, com um processo de interação, e eu acho que cada viagem que faz o empresário, ele está capitalizando, ele está trazendo ideias novas para aplicar os seus projetos, os seus próprios empreendimentos. E também nós fomos educados a receber do governo. As pessoas condicionaram as empresas do Piauí, o grande sucesso de muitas empresas aqui, porque elas dependem exclusivamente do fortalecimento dos cofres públicos. Na medida em que o Estado tem dinheiro, em que o governo federal aplica determinados recursos aqui, elas crescem também. E enquanto outras empresas procuram buscar ocupar outro espaço que está aí livre para isso. O Grupo Claudino, por exemplo, que foi aqui referido, é um destaque nacional hoje, que temos que revelar isso, mas eles se prepararam para crescer às suas próprias custas. E não ficaram esperando que a sua empresa deveria crescer com o crescimento da economia do Estado. É claro, o Grupo Claudino hoje se insere dentre os maiores grupos empresariais, eu diria que até do país, merece ser. Nós temos outros fortes grupos aqui no Piauí, e nominá-los, como foi citado esse aí, eu quero apenas me ater a ele, mas outros grupos existem aqui, da maior importância, que têm trabalhado e que têm gerado emprego. No interior do Piauí tem empresas fortes aí. Agora, o que nós precisamos é um pouco mais de justiça, democratizar esses recursos, fortalecer a economia como um todo, aproveitar o potencial latente. A minha preocupação maior é que o Piauí não tem um programa de desenvolvimento ainda firmado para ele. Eu vejo falar no projeto Carajás, o polo de desenvolvimento industrial, o polo têxtil do Ceará, Suape lá em Pernambuco, Camaçari na Bahia. Agora se fala na refinaria lá no Ceará, se fala na siderurgia do Maranhão. E nós, o que precisamos? Nós precisamos acordar para isso. O governador Alberto Silva está se preocupando muito com esse problema. E já há poucos dias conversava conosco, que está seriamente preocupado e que vai ter que apelar fortemente, fazer um grito nacional para ver se o Piauí não continua como exportador de mão de obra e de matéria-prima para outros centros. De modo que nós temos que nos unir todos, tentando fazer com que haja o fortalecimento da economia do Estado e da região. Vamos aos comerciais, nós voltamos logo depois dos comerciais, dentro de um minuto. Você gosta de ser diferente? Então os móveis da sua casa precisam ser exclusivos e principalmente muito bonitos. A Gelta tem para você uma linha exclusiva de móveis. Sim, móveis objeto. Design moderno, diferente e com muita qualidade. Aproveite a incrível promoção de móveis objeto da Gelta. 8 pagamentos sem juros. Objeto, mais uma exclusividade Gelta. As grandes festas são marcadas ao som dos surdos, caixas repiniques, bombos, zabumbas, pandeiros e tamborins. Neste mês, nas lojas Honolulu, preços especiais e ótimos planos de pagamento. Honolulu, as maiores vendedoras de instrumentos de percussão e equipamentos de som. Lojas Honolulu, as lojas da música. A casa é uma grande cerveja, a casa é uma grande cerveja, a casa é uma grande cerveja. Ninguém pode negar, ninguém pode negar, ninguém pode negar. A casa é uma grande cerveja, a casa é uma grande cerveja, a casa é uma grande cerveja. Kaiser, uma grande cerveja, a cerveja dos momentos felizes. Ninguém pode negar, ninguém pode negar. Quando
precisar de pneus e baterias, vá a L Garcia. Amplo estacionamento, melhor atendimento, 2 lojas para bem servi-lo. Amortecedores com colocação gratuita, escapamentos com até 30% de desconto. L Garcia, Félix Pacheco 841, fone 222-2244. E L Garcia na Miguel Rosa 3207, fone 222-9097. Ligado ao governador Lucídio Portela e o nosso grupo se conscientizou de que o melhor para o Piauí seria a nossa aliança com o governador Alberto Silva. E fizemos uma aliança. E eu não preciso, e eu sempre fui um homem muito moderado e consciente da importância que os políticos brasileiros têm de defender planos justos, permanentes e estáveis, que garantam o que criem, pelo menos, perspectiva de vida melhor para os brasileiros e principalmente os nordestinos. Eu quero dizer que estou dando apoio ao presidente Sarney sem pleitear qualquer cargo no governo federal. E aqui no plano estadual é natural, meu partido teve direito a cargos, é um partido que administra o Estado, que ajuda a administrar o Estado, emprestando apoio, é um aliado, é um partido hoje integrado ao plano político do governador Alberto Silva. E o meu partido teve cargo sim, mas não foi para dar sustentação ao presidente Sarney, que antes disso eu já vinha fazendo. Há muito tempo atrás eu vinha trabalhando em torno da redenção da região nordestina. De modo que eu tenho a consciência tranquila de que não estou brigando por cargo. E o governador Alberto Silva sabe muito bem disso. Eu tenho procurado da melhor maneira possível colaborar com os atos administrativos de Sua Excelência, os atos políticos. Sou hoje um homem ligado a ele por sentimento de amizade e por compromisso político. E isso acontece também com toda a bancada do PMDB, a bancada do PDS. E eu fico muito feliz com a colocação que Mussa fez aqui, dizer que aqueles planos administrativos que visem o bem-estar da comunidade piauiense terão respaldo, apoio dos outros parlamentares do Piauí. E eu acho, quero aqui neste momento dizer que todos nós do Nordeste criamos uma consciência de que precisamos nos unir acima dos partidos políticos, esquecendo as nossas vaidades pessoais, renunciando, evidentemente, essas vaidades, para tentar emprestar ao presidente da República o apoio que ele precisa, inclusive até de sustentação política, para que ele possa tomar aquelas medidas, adotar aquelas medidas de interesse da região Nordeste. Ok, Pedro, nós vamos aos comerciais e depois voltamos com o Canal Livre. Canal Livre, Orimaté Azevedo. Mais uma pergunta aí, o deputado Zé Luiz, a respeito depois que da pergunta... Nós temos nós temos 10 minutos apenas, né? Eu vou ser conciso. Eu me lembrei que o senhor foi blindado agora, sexta-feira passada, num jornal de Brasília, que dizia que enquanto o senhor estava lá em Brasília, batalhando pela indicação do Dr. Carlos Wilson, atual vice-governador de Pernambuco, para a presidência da SUDENE, já circulava uma lista com a sua assinatura defendendo a manutenção do atual superintendente interino. Quer dizer, o jornal dizia que o senhor estava fazendo um jogo duplo. Olha, isso sinceramente não aconteceu e nem acontece. Eu sou amigo pessoal do deputado Carlos Wilson e sou ligado a ele através de outro grande amigo meu, que é aqui do Piauí, é um dos parlamentares da mais alta significação para o cenário político brasileiro, e eu me refiro ao meu querido amigo Heráclito Forte. Eu sou ligado ao Carlos Wilson, tenho uma amizade antiga com o Carlos Wilson, fui colega de Câmara, de legislatura passada com ele. Ele saiu para lá. Eu não assinei lista nenhuma e digo com toda sinceridade, estou torcendo para que o Carlos Wilson seja o escolhido superintendente da SUDENE. Eu tenho uma amizade muito grande, gosto do Dr. Frota, mas eu acho que o presidente Sarney tem conhecimento, ele sabe as dificuldades que teria para mantê-lo como superintendente da SUDENE, embora seja um rapaz do mais alto valor. Sou amigo pessoal dele
não assinei lista nenhuma, nem a favor e nem contra. Isso é uma deslavada. Até porque a indicação, se bem que, pelo que eu já senti, a indicação do Dr. Carlos Wilson parece que beneficia, seria muito benéfico para o Nordeste, né? É claro, é um homem do Nordeste, um rapaz que tem militância em todos os partidos. O Carlos Wilson é um homem que convive bem com a Frente Liberal, com o PDS, com o PDT, com o PT. Ele é um rapaz, é um excelente parlamentar e eu não teria porquê. Eu me abstraio desse tipo de colocação e o Mussa é testemunha disso. Eu procuro defender, eu tenho uma bandeira, que é a luta contra a pobreza absoluta que grava na região do Nordeste. O resto, quem for para lá, eu quero que cumpra bem o seu papel. Eu acho que... Só um minutinho aqui, porque nós temos 2 deputados da subcomissão de tributos da Assembleia Nacional Constituinte e até agora ninguém falou nada a respeito do trabalho desses 2 parlamentares nessa área. Eu gostaria de perguntar ao deputado Mussa Denis, o que nós vamos ter nessa Constituição nova, em termos de carga tributária para cima do povo, que já é devidamente carregado de tantos impostos? O que ela traz? Ela traz alguma novidade? O que tem aí? A grande preocupação que nós tivemos na subcomissão de tributos, participação e distribuição das receitas, não foi com a criação de tributos novos ou com o aumento da carga tributária. A preocupação maior foi com a distribuição das receitas, que há uma concentração muito grande hoje de recursos no poder da União. Então o trabalho consistiu basicamente em retirar esses recursos que já existem da União para os estados e para os municípios, que terão este sim um ganho real expressivo. Tão expressivo que o Ministério da Fazenda, através da Secretaria da Receita Federal, já tem protestado energicamente contra essa situação, ameaçando inclusive de elevar a carga tributária no ano que vem, por entender que os recursos que lhe serão retirados vão obrigá-lo a isso. Eu não acredito, entretanto. Esses estudos foram feitos por nós e pela equipe de assessores que nós temos no Congresso Nacional, de maneira a retirar da União apenas o que está sobrando dela. Não é justo, não é razoável que os investimentos desse país sejam direcionados através dos ministros que estão refestelados em gabinetes confortáveis em Brasília, que não conhecem na sua maioria a realidade, por exemplo, do Nordeste, e que veio a dizer o que é bom para o nosso Estado. Quem sabe o que é bom para nós é o nosso governador, são os nossos prefeitos, é o nosso secretário de Planejamento, é o nosso secretário de Obras, é o nosso secretário de Saúde, o nosso secretário de Educação. Esse é quem sabe o que é bom para o Piauí e para o Nordeste. E nós, evidentemente, que somos os deputados, os senadores, os que representam essa região. Então o trabalho consistiu basicamente disso. E não se pode falar em elevação de carga tributária se a Constituinte não fixa as alíquotas. O que vai determinar o aumento ou a diminuição da carga tributária é a fixação de alíquotas. Por exemplo, se o ICM tiver a sua alíquota de 17 elevada para 25, por exemplo, vai haver aumento de carga tributária. Mas se tiver reduzido de 17 para 3, vai haver a diminuição. Então ninguém pensou, basicamente, ao fazer o trabalho, em aumento ou em diminuição de alíquotas, mas sim em fazer justiça, em fazer uma distribuição de renda mais adequada, mais justa para a sociedade brasileira. Deputado, é difícil realmente o povo entender esse discurso. Por exemplo, esse discurso em favor do Nordeste, eu tenho a impressão que o piauiense não está mais aceitando pelo seguinte: o Piauí nós tivemos 2 ministros, praticamente donos dessa república. Um deles passou 10 anos no Ministério do Planejamento. O outro foi poderosíssimo em todo o comando político nacional. E nós não vimos, naquele tempo, e era no tempo do Milagre Brasileiro. No tempo do Milagre Brasileiro não houve esse carreamento desse recurso imenso aqui para o Nordeste e para o Piauí. Como é que vai haver agora, se nós não temos mais as lideranças que nós tivemos no passado? Eu lhe responderia essa pergunta e acho que muito bem. Em primeiro lugar, eu acho que houve. Na época que o ministro João Paulo Veloso estava no cargo, Piauí foi amplamente compensado com recursos a fundo perdido, inclusive para atender até a folha de pessoal. Eu não fazia política no Piauí naquela época, mas me recordo e sabia, eu sempre vivi por aqui e sabia de tudo isso. E aí o ministro João Paulo Veloso realmente deu uma contribuição extraordinária para o Estado do Piauí. Mas o que nós estamos fazendo na Constituinte, meu caro Pompílio, é exatamente prescindir dessa ajuda, prescindir desses ministros. O que nós estamos fazendo é elevar a participação dos estados e do município no bolo tributário, no bolo da arrecadação tributária. Fazer com que esses recursos sejam repassados
para os estados e para os municípios de forma constitucional, com a elevação do fundo de participação, com a destinação específica de recursos para fortalecer o capital do Banco Nordeste e do Banco da Amazônia, e também, e principalmente, com o redirecionamento do Orçamento Nacional, que é, inclusive, um trabalho do deputado Zé Luiz Maia na Comissão de Orçamento, que vai fazer com que nós tenhamos, ao longo dos próximos 10 anos, começa, é verdade, não pode ser tudo de uma vez só, mas já vai ficar assegurado na Constituição, que até 10 anos, no prazo de até 10 anos, o Nordeste deverá ter elevado os investimentos federais na faixa de 150%. Nós temos hoje, por exemplo, 12,5% dos recursos federais destinados ao Nordeste, com uma população que representa 30% da população brasileira, por força da discussão introduzida no capítulo do orçamento, do qual é relator o deputado Zé Luiz Maia, essa nossa participação vai ser igual à nossa população. Portanto, vamos sair de 12 mil para 30%. Então, acredito que esse é o trabalho que tem que ser feito, um trabalho que não dependa mais das autoridades econômicas do governo. O Nordeste vai sobreviver, e se Deus quiser, vai sobreviver bem a partir de 88, com transferências federais já definitivamente asseguradas. Eu queria ouvir a opinião do deputado Zé Luiz a respeito exatamente da pergunta do Bonfilho. O Moça colocou muito bem, que nós achamos que está na hora de acabar com promessas. Há uma distância muito grande entre a promessa e a ação. E a bancada do Nordeste se conscientizou de que o momento é agora. Se ele estivesse na mesma volta, tentando ganhar a posição... Positivos que garantem... Mais um Canal Livre especial. Hoje nós trazemos, para ser entrevistado aqui, o constituinte Felipe Mendes, que é do PDS. Um economista, foi secretário de Planejamento do Estado do Piauí por várias vezes, foi chefe de gabinete do governo Alberto Silva, na segunda metade do governo Alberto Silva, e era o substituto eventual do então secretário de Planejamento, Padua Ramos. Depois, no governo de Seu Arco Verde, ele foi secretário de Fazenda e depois foi deslocado para o Planejamento. No governo Lucídio Portela, ele foi presidente da CONDEP e depois foi deslocado novamente para a Secretaria de Planejamento, onde ficou até fevereiro de 1982. E Felipe Mendes vem hoje aqui para conversar com a gente no Canal Livre. Nós trouxemos para entrevistá-lo os jornalistas Arimatea Azevedo, Zósimo Tavares e Pedro Alcântara do Nascimento. Eu pediria ao Zósimo para fazer a primeira pergunta ao deputado Felipe Mendes. Prazer do Pontapé. O que se discute hoje, deputado, o que está aí, como eu gosto de dizer, na agenda política, em voga, que está na ordem do dia da Assembleia Nacional Constituinte, sobretudo, é o sistema de governo. Uma divisão muito grande. O senhor se define como parlamentarista, presidencialista, e em que é que o senhor acha que vai desembocar toda essa discussão em relação à forma de governo que deve ser implantada no Brasil através do novo texto constitucional? Bom, é interessante que a gente possa definir um pouco a questão antes de uma definição, que eu diria simples, entre um ou outro sistema. Eu acho que a grande necessidade que nós temos hoje no país, por ocasião da Constituinte, é definir um sistema de governo que realmente funcione, um sistema onde o governo possa ter credibilidade, um governo que possa realmente cumprir o seu papel, cumprir as funções que a sociedade encarrega para o governo fazer. Um segundo ponto é que o que se pretende, na verdade, e eu particularmente sou por esta posição, é de que é preciso ter o legislativo forte, seja o Congresso Nacional, seja a Assembleia Legislativa, seja a Câmara de Vereadores em cada município. É impraticável que o Executivo possa continuar sendo o executor de tudo, sem que haja, como nós queremos, uma corresponsabilidade entre Executivo e Legislativo. A minha tendência, a minha posição é de que o sistema de governo deva ter como fundamento uma corresponsabilidade entre Legislativo e Executivo. De modo que a questão ainda não é esta de um ou outro sistema, porque, na verdade, nós vamos ter que comparar as duas posições. Eu creio... Nesse aspecto, deputado, o senhor se aproxima mais do parlamentarismo, então? No sentido... estaria dando aí uma corresponsabilidade aos políticos? Aos políticos que detêm um mandato legislativo
e que percorrem as comunidades e conhecem as dificuldades e os problemas daquelas comunidades e que naturalmente entram em compromisso com aquela comunidade. Quando esse legislador, seja um vereador, um deputado estadual, um deputado federal ou senador, chega ao seu local de trabalho, na sua assembleia, na sua Câmara, ele não pode fazer praticamente nada para levar aqueles benefícios à comunidade que ele conhece muito bem. De modo que eu acho que é preciso haver uma corresponsabilidade. Não há ainda elementos para se ter este ou aquele sistema comparado. Me parece que a posição hoje que os presidencialistas defendem chegam neste ponto de valorização e de fortalecimento do legislativo. Assim como o fato do presidente Sarney, por exemplo, de vez em quando a gente ouve repórteres de televisão dizer que o presidente Sarney não aceita negociar, não aceita conversar sobre parlamentarismo. Isso aí, de alguma forma, pode atrapalhar a vida dessa Assembleia Nacional? Pode inibir o parlamentar? O grande poder, o poder imperial, assim, vamos dizer? Eu creio que sim, porque nós estamos numa Assembleia Constituinte que não deve haver esse tipo de influência ou de interferência. Está havendo, né? Está havendo, porque é natural que haja, não de forma escancarada, mas uma influência na medida em que, como se refere a esta corresponsabilidade, é preciso que haja também um diálogo entre um e outro poder, não que haja necessariamente da parte do executivo ou vice-versa, uma interferência indevida. A posição do presidente me parece lógica e natural na medida em que ele, como presidente, tem uma responsabilidade. Mas não me parece justa na medida em que a Assembleia Constituinte está reunida para fazer uma Constituinte soberanamente. O senhor não respondeu a pergunta dos Osmond, a sua posição realmente, parlamentarismo ou presidencialismo. Eu vou só complementar aqui a pergunta, você pode até responder as duas. O senhor que está lá na Constituinte, está vendo de perto o problema, qual é a tendência realmente, no momento, entre os parlamentares? Bom, deixa eu então repetir um pouco o final da minha resposta anterior. Eu defendo um sistema de governo que haja uma corresponsabilidade do Legislativo com o Executivo. Se este sistema for presidencialista ou parlamentarista, eu acho que isso não é muito importante, tanto quanto seja importante a definição da responsabilidade que os parlamentares têm. Agora, a tendência, eu acho que há um equilíbrio muito grande, principalmente na Comissão de Sistematização, que vai definir, em primeira instância, os rumos deste projeto que está aqui, que é o relatório do relator que saiu ontem, e a primeira etapa seria na Comissão de Sistematização. Lá o equilíbrio é mais real, mais visível. No plenário, eu acho que as coisas começam a ter uma definição mais confusa ou mais difusa. Não é? Ainda não há uma posição em relação a plenário. Mas as lideranças todas dos diversos partidos estão fazendo sondagens nas suas bancadas para ver essas tendências. De modo geral, existe de todo mundo a intenção de valorizar o trabalho e a função do Legislativo. Deputado, a julgar pelo seu comportamento agora, nesses primeiros 5 minutos da entrevista, se fizesse uma divagação a respeito de quem é parlamentarista ou presidencialista no Piauí, o senhor seria uma incógnita. O senhor ainda não disse se é presidencialista. Não, um momento só. Eu quero fazer. Tá bastante mineiro. Eu quero fazer essa colocação para saber, para ver se o senhor me responde pelo menos. Eu tenho um recorte de jornal aqui que diz que o governador do Pará, Hélio Gueiros, e segundo o qual o estado pequeno e no mapa do Brasil, não geoeconômico, não de extensão, mas no mapa do Brasil, o estado pequeno do país, um deles é o Piauí, diz que estado pequeno favorável ao parlamentarismo é burro. Eu lhe pergunto, o senhor concorda com essa colocação? Não. Mesmo o senhor não tendo dito se é presidencialista ou parlamentarista? Não, eu não concordo porque, num regime parlamentarista,
individualmente, o deputado tem muito mais prestígio, tem muito mais capacidade de realizar aquelas suas promessas de campanha do que no sistema presidencialista. Eu acho que a própria facilidade que tem um deputado num sistema parlamentarista de tratar com os ministros de assuntos de interesse do Estado é muito mais fácil acontecer no parlamentarismo do que no presidencialismo. Pelo menos no presidencialismo que nós sempre vivemos. É possível, e aí que eu não defino uma ou outra coisa nesta pergunta original. O senhor não define, o senhor não se define. Não, eu não me defino, não no sentido de um sistema ou outro no momento. Porque, veja, as propostas que existem sobre parlamentarismo, sobre presidencialismo, são várias. Eu acho que nós não podemos ter um parlamentarismo à brasileira só porque o parlamentarismo puro não convém, ou um presidencialismo puro porque o presidencialismo misto não convém. Veja que existem várias propostas de parlamentarismo e de presidencialismo. Esta que está aqui não é ainda, ao meu ver, a tendência, ou melhor, não é a proposta que está hoje sobre parlamentarismo, não é aquela que predomina no meio dos parlamentares que são defensores do sistema parlamentarista. Por quê? Porque tem uma ala, um grupo que defende a implantação gradual. Outra defende a implantação imediata, como está aqui. Outras já são intermediárias. De modo que não existe uma proposta só sobre parlamentarismo, nenhuma só sobre presidencialismo. Inclusive, deputado, há aí, segundo eu li hoje na imprensa, no projeto Bernardo Cabral, esse novinho, quentinho, que o senhor está com ele na mão aí, que saiu ontem, um retrocesso, que o deputado Bernardo Cabral está propondo eleição indireta para presidente da República. No caso de, no pleito, o candidato não conseguir a maioria absoluta. Então seria o Congresso que elegeria o presidente. Isso existe realmente no projeto, senhor? Pela proposta que está aqui, no dia 15 de março de 88, começaria a vigorar o novo sistema, a nomeação do primeiro-ministro. Quer dizer, já seria uma proposta mais radical do que aquela que estava sendo negociada pelos parlamentaristas, que seria de implantação gradual. É preciso ver, e aí os que defendem claramente e abertamente o presidencialismo, sempre se referem à questão do suporte administrativo, da máquina administrativa. No projeto também existem determinados artigos que, seja para um, seja para outro sistema de governo, eles são indispensáveis, como, por exemplo, a questão da estabilidade do funcionário público em termos de sua imunidade perante os partidos que estão no poder. Então, há uma vulnerabilidade muito grande do funcionário público em relação ao partido que está no poder. E isto é um mal que sempre prejudica o próprio desempenho da administração pública. No parlamentarismo, se for o caso, eu acho que esse tipo de procedimento não pode acontecer, porque nós teremos, eventualmente, mudança de governo antes de 4 anos. Deputado, ainda no caso do sistema de governos que são presidencialistas, eles alegam que estados pobres, como o Piauí, que tem uma bancada muito diminuta em relação a São Paulo, por exemplo, não teriam vez de indicar o primeiro-ministro, de indicar o chefe de governo, por causa da representação que seria praticamente inexpressiva. O que é que o senhor acha, afinal, que um estado pobre como o Piauí e os demais do Nordeste iriam lucrar com a implantação do parlamentarismo e perderiam com a saída do presidencialismo? Veja, no sistema parlamentarista, nós temos maioria grande e maioria pequena, como nós temos no presidencialismo. Então, o que nós temos hoje? Nós temos uma maioria grande do PMDB mais PFL no Congresso Nacional, tem uma ampla maioria. Isto não garante ao presidente uma tranquilidade ou uma estabilidade no seu processo administrativo. Não há. No parlamentarismo, esta maioria precária ou ampla, ela está e deve estar sempre com o governo. Então, para o governo, nesses casos, uma bancada como a do Piauí não teria como indicar o ministro, como nunca teve como indicar, nem vai ter como. Os ministros piauienses ocuparam pelo seu mérito pessoal, independentemente da procedência. Recentemente, os casos
do Reis Veloso e do Petrônio Portela. Sim, mas o ministro não é chefe de governo. Mas escute. No caso aí se trata do chefe do governo. Primeiro-ministro. Quando você tem essa maioria, vamos supor uma maioria precária, uma bancada de 8 pode alterar o equilíbrio. Mas veja, no caso do Piauí, o problema não é ter um ministro, é ter o governo à disposição para qualquer deputado poder chegar, levar seus pleitos, negociar este apoio administrativo ou financeiro ao Estado. Eu, particularmente, neste ponto, eu acho que no parlamentarismo, o trabalho do parlamentar tem muito mais proximidade com o executivo do que no presidencialismo. Então, no caso de bancadas de estados pequenos. Então se definiu, é parlamentarista mesmo? Não. Eu sou pelo sistema em que o Congresso, em que o Legislativo possa ter realmente poderes como a população espera dos seus deputados. Deputado, o senhor me lembra, vamos fazer duas colocações aqui a respeito. Uma, quando o senhor foi secretário de Fazenda, e que na época, se eu não me engano, o ministro era o senhor Mário Henrique Simonsen. O senhor me lembra aquela velha história do Piauí indo para Brasília com o Pires na mão. E me lembra agora, mais recente, o governador Alberto Silva mostrar um quadro de que o Piauí continua na mesma situação que quando o senhor era secretário há 10 anos atrás, com o Pires na mão. O governador Alberto Silva disse, e vem reiteradas vezes, declarando, e que não daria só 6 anos. Ele acha que estão conspurcando o mandato do presidente Sarney, que deveria ser realmente 6 anos. Porque considera, numa luz assim mais, segundo ele, mais questão jurídica, de que o direito adquirido é intocável, né? É intocável. E me lembra também o aspecto de dizer, não só 6 anos. Para o Piauí, o presidente Sarney deveria ter 10 anos. Ou 10, né? Ou 10 anos. Eu lhe pergunto, o presidente Sarney hoje está numa situação difícil. E nós estamos sentindo que o presidente Sarney está cedendo, porque o Congresso Nacional todo, ou quase todo, ou a maioria do Congresso Nacional, a chamada Assembleia Nacional Constituinte, está pró-parlamentarista. Qual, eu não diria golpe, porque falam golpe, isso é coisa. O que o presidente Sarney faria em termos de poder de barganha? Para evitar isso aí? Principalmente o deputado do Nordeste faz isso. Faria para evitar isso? Deputado, eu pedi que o senhor respondesse depois dos comerciais. Nós vamos aos comerciais e depois a gente volta com o Canal Livre. Bem, nós estamos de volta com o Canal Livre. Eu gostaria que o Arimatea Azevedo repetisse a pergunta, um pouco mais resumida, ok, Arimatea? Deputado, é aquela história do Pires na mão. O senhor foi secretário de Fazenda, hoje nós temos um governador que está dando a demonstração de público que segue a mesma trilha, vai a Brasília com o Pires na mão. Logo, é um apoio declarado ao presidente da República, que é presidencialista. Eu lhe perguntaria, resumindo como que é o Luiz Carlos, até onde o presidente tem esse apoio para fortalecê-lo, uma vez que nós sentimos que na Assembleia Nacional Constituinte a maioria começa a se mostrar parlamentarista? Bom, eu me defino inicialmente como um deputado da bancada do Piauí, da coligação do PDS com o PMDB, e, portanto, eu tenho compromissos com o governador. Com relação à situação do Estado, esta posição de eterna mendicância por verbas públicas só vai acabar quando nós tivermos um sistema tributário que possa realmente redistribuir as rendas públicas entre a União, os estados e os municípios. E também quando nós tivermos, da parte do governo federal, determinadas obrigações cumpridas. No caso do Piauí, por exemplo,
a nossa grande batalha pelo Vale do Parnaíba, é uma obrigação do governo federal de fazer os investimentos e os serviços que possam realmente valorizar o Vale do Parnaíba. Esta é uma função do governo federal. Então nós temos, com a nova Constituição que está aí, que está saindo, me parece que vai ser realmente uma grande conquista para os estados mais pobres, a nova redistribuição de receitas. Então a União vai perder no total dos recursos públicos em favor dos estados e dos municípios. Ao mesmo tempo, é preciso que haja também um certo freio interno. E aí nós temos artigos, e eu próprio fui autor de uma emenda que limita os gastos do governo estadual e municipal, no caso também federal. Porque se nós não tivermos este freio, nós vamos ter governadores com mais recursos e não se tem uma garantia de que estes novos recursos possam realmente resolver o problema do pires na mão. As despesas de custeio com o pessoal podem crescer ou continuar crescendo e os recursos para investimento continuam sem existir. Com a nova estrutura do sistema tributário proposto, eu imagino que o Piauí deva ter, pelo menos, um aumento da ordem de 20% a 30% real no total dos recursos de hoje. Isto significa uma boa quantidade de recursos para investimento. De forma que a nova Constituição, me parece, vai ter que realmente definir isto, até para que os governadores tenham uma autonomia de fato, porque hoje nem São Paulo, nem Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro hoje estão livres desta viagem com o pires na mão para Brasília. Agora, o Arimatea fez a pergunta também, ficou assim meia obscura, acho que o senhor não entendeu também direito, é com relação ao poder do presidente na decisão final sobre o caso do parlamentarismo e do judicialismo. Ele não respondeu, então eu só queria fazer no princípio desse mês, no começo desse mês, houve um fato interessante. Aquele caso dos militares que foram caçados, né, que foram punidos pela Revolução, e que agora queriam anistiá-los para receber toda a diferença e voltar como coronéis, etc. E o ministro não aceitou. Deu um murro na mesa. E foi incisivo na reunião, está na revista Veja, inclusive. Deu um murro na mesa e ameaçou. Ninguém soube, a imprensa não divulgou isso, somente a Veja deu depois. O país passou por um momento difícil naquele instante. O presidente poderia também usar essa força, porque eu acho que aí deve estar macomunado um com o outro, né? Combinado, presidente com o ministro, um apoia o outro, né? Nessa hora, na hora do pega realmente. O que você tem duas situações agora. Vou começar pela resposta que não foi dada, né? Para dizer o seguinte, eu, do mesmo modo como acho que o presidente não deve emitir conceitos sobre o meu trabalho, eu não emito conceitos sobre o trabalho dele, nesse sentido da interferência de um poder no outro. No entanto, tanto eu posso, como deputado, criticar a favor ou contra o governo, como ele pode, como presidente, emitir suas opiniões a respeito do processo constituinte em si. O que eu não entro no mérito da questão é quanto ao método de aliciamento destas forças. Eu não posso emitir uma opinião sobre uma coisa que eu não participo. Não é? O presidente nunca me chamou, nem eu quero que ele me chame para algum tipo de negociação sobre uma posição que eu, por acaso, venha tomar. Não é? Eu me lembro o saudoso deputado Milton Brandão, que falava no chamado sentimento de brasilidade. E se o presidente lhe chamar com aquele sentimento de nordestinidade, o senhor não o ajuda? Não, veja que você tem certos limites, não é? Você tem suas convicções, você tem suas opiniões fundadas, você tem seus compromissos com a comunidade, com a sociedade. O que acontece é que, e aí é onde há muita confusão perante a opinião pública, é que determinadas posições na Constituinte, elas não querem dizer necessariamente que são posições da Constituinte. São posições de um grupo à esquerda ou no centro à direita, que às vezes são tomadas pela opinião pública como se fosse da Constituinte. São posições de um grupo
de algum deputado. E eu acho que o que tem havido também é muitos constituintes, como eu disse inclusive em discurso, jogando para a torcida. Você faz então um projeto lá, uma emenda, uma coisa, que agrada a um determinado grupo, mas então ali você fez o seu compromisso. Bom, eu já fiz aquela minha emenda. Quando na verdade você pode ter a convicção de que aquilo não funciona na prática. Mas eu, para justificar o meu trabalho, eu faço uma emenda, não é? Que eu sei que não é viável, mas eu cumpri o meu papel com aquela minha torcida. Eu acho que infelizmente acontece isso muito, e os ministros e qualquer pessoa pode, naturalmente, emitir opiniões sobre aquela posição. O que não é possível é um poder ou um ministro do governo emitir juízo sobre a Constituinte, como aconteceu infelizmente há um tempo atrás, uns 2 ou 3 meses atrás, um determinado ministro fez um julgamento de valor sobre a Constituinte. E aí sim, realmente, ele foi cobrado pelo plenário, pelos diversos deputados constituintes, sobre aquela posição. Com relação a um determinado ponto da Constituinte, é a opinião de cada um que tem que se manifestar, até para que nós lá tenhamos um julgamento mais completo sobre aquele assunto. Bom, deputado, o senhor falou agora há pouco sobre a questão da reforma tributária. Na verdade, essa escassez de verbas públicas muito preocupa e muito maltrata as regiões sofridas, como é o caso do Nordeste e do Piauí. E que o texto constitucional que está em elaboração deve garantir mais recursos, deve capitalizar os estados e municípios com a redistribuição da renda nacional, dos tributos a serem arrecadados. Agora, outra coisa que deve preocupar mais ainda, sobretudo a população, é a aplicação desses recursos. O que é que está sendo feito, o que foi feito, o que vai ser feito para acompanhar rigorosamente a aplicação desses recursos. Hoje eles já são poucos, já são mal aplicados, e se vierem mais e continuar na coisa como tem tem. mais o problema da corrupção, né? É isso mesmo. Recentemente eu vi uma declaração do Fernando César Mesquita, tirando, eu não sei se é uma carta de seguro, porque ele disse que a corrupção é uma coisa que não devia, ninguém devia se preocupar com o negócio de corrupção, porque é uma coisa que se vê, mas ninguém prova, ninguém consegue provar. Então não adianta tomar providência nenhuma contra a corrupção nesse país, porque ninguém prova nada. Será que ele está tirando uma carta de seguro, uma vez que ele acaba de ser nomeado pelo presidente, governador de uma ilha? Mas o FUNAD disse que quando prova, corre o risco de perder o cargo. A pessoa que prova, né? Veja o seguinte, nós temos duas faces da mesma moeda. De um lado, nós vamos ter realmente mais recursos para os governos estaduais e municipais, e ao mesmo tempo que estamos desenhando na Constituinte mais condições para que a sociedade possa cobrar, possa acompanhar e fiscalizar a aplicação destes recursos. Então, deste lado da moeda, nós temos, em primeiro lugar, a limitação dos gastos de custeio. O grande problema do Brasil é que a máquina administrativa consome logo metade ou até muito mais da metade dos recursos disponíveis. Tudo bem, é preciso ter a máquina administrativa, mas não no tamanho que nós temos. Outro dia saiu uma reportagem sobre o excesso de funcionários públicos no Brasil, comparando o número de funcionários da Prefeitura de Paris, que tem muito menos funcionários do que a Prefeitura de Fortaleza, com uma população 3 ou 4 vezes maior. Isso apenas para dar uma comparação que foi feita pela própria imprensa. Então nós temos a necessidade de limitar os gastos de custeio do governo, que são, em geral, gastos improdutivos. Eles não têm um poder de multiplicar a riqueza. Quando você tem a aplicação de recursos em determinados setores, você pode, naquele setor, multiplicar as riquezas. São recursos que se aplicam, vamos dizer, em infraestrutura ou na área social, de modo que aquilo ali gera novos empregos ou novos recursos no setor de produção. Em determinados setores, você tem uma menor multiplicação. No caso desses recursos de custeio, você tem realmente a necessidade de reduzir esta relação entre recursos disponíveis e recursos para custeio. Bom, isso é um lado. A outra coisa é que nós temos, também já está sendo aprovado desde as subcomissões, a necessidade a necessidade de implantação de fórmulas para que a própria sociedade civil, as
as entidades de classe, as associações de bairros, por exemplo, possam acompanhar e fiscalizar a aplicação desses recursos. De modo que é extremamente necessário que haja uma fiscalização, um acompanhamento, até porque a comunidade pode ter uma aplicação muito mais barata desses recursos do que se não for com aquela... Tribunal aí. Não é isso? Tem Tribunal de Contas, né? Tribunal de Contas, você tem uma para aparecer aí, eu não sei, uma emenda para a criação Sobre de isso. tribunais de contas dos municípios Não, mas com aí- mais de 3 milhões, com cidades com mais de 3 milhões de habitantes, parece que existe isso aí também. São Paulo já tem. Essa- Não, só pra aumentar nesta a última burocracia, redação né? não está vedada a criação de novos tribunais de contas municipais. Se dependesse do parecer do relator Bernardo Cabral, que, a meu ver, é um cidadão sério, nós teríamos uma Constituição que pelo menos nos desse assim, numa linha do horizonte, a certeza de que teremos uma Constituição séria. No que se refere ao relator Bernardo Cabral, e até onde eu conheço, eu posso dizer que sim, que nós temos realmente naquele parlamentar uma pessoa séria, cidadão que já demonstrou em diversas oportunidades o seu caráter, o seu comportamento. E ele próprio tem sido, tem dado demonstrações dessa seriedade que ele tem desempenhado a sua função. De modo que neste aspecto eu tenho plena convicção. E tenho também plena convicção de que quando este documento for votado, nós teremos aí a evidência de uma seriedade que, afinal, tem que acontecer na reta de chegada, que vai ser da agora por diante, com a votação na Comissão de Sistematização e em seguida no plenário. É claro que em algumas oportunidades, um ou outro constituinte possa ter apresentado uma emenda que ele saiba, ou que não sabia, que era séria. Mas para ele era séria, mas para o conjunto, ou para a realidade não seria séria. Porque de repente a Constituição está cheia. Nós elegemos, o povo brasileiro elegeu em 86 pessoas, cada qual com seu lobby. Então de repente discute-se a formação da Assembleia Nacional Constituinte. Aí, por isso que eu lhe pergunto, nós teríamos uma Constituição enxuta que desse para que o povo brasileiro tivesse a sua carta? Olha, você falou em lobby, eu quero dizer o seguinte, que nós temos o lobby aberto, o lobby legal, o lobby até, que eu diria, necessário, que são aqueles desempenhados pelas entidades de classe. Então nós temos recebido diariamente, seja pessoalmente ou correspondência, de entidades de professores, Cada qual defendendo o seu interesse. de procuradores, todo mundo defendendo os seus interesses na Constituinte. Esse é o lobby aberto, o lobby que a figura já conhecida, que não é o aberto, que é o que está realmente por trás, que não aparece. Não é? Este não é agora que faz dizer que não existe, sempre existiu. Não é? Eu acho que sempre houve o interesse positivo e o interesse negativo. O que vai acontecer é, durante a votação, aí sim você vai saber quem é quem. Na votação, e aí você tem também algumas entidades, sobretudo ligadas à área sindical, que estão fazendo, ou que vão fazer, o que fizeram na época das eleições diretas, da campanha direta já. Um painel não tenho nenhum elemento para julgar desta maneira. Eu acredito que a formação de partidos é livre, as pessoas podem criar partidos dentro da legislação. Eu acredito que, do ponto de vista do PDS e da minha própria maneira de ver a coisa, não tem nenhuma condição de julgar desta maneira. Eu acho que está havendo uma ebulição, um movimento no quadro partidário. Não é isso aqui no Piauí. Nós vemos a nível nacional setores do PMDB, setores do PFL, insatisfeitos com a própria situação do quadro partidário. Eu acho que nós estamos vivendo um momento de instabilidade partidária, que após a Constituinte nós teremos então condições para ter
poeira sentando. De forma que não tenho nenhuma opinião sobre isso. Eu acho que é natural, é justo que as pessoas procurem opções partidárias. Rapidamente, só uma perguntinha. Nesse projeto aí, o que tem sobre o partido político? Bom, um destaque que eu poderia dizer é que um grupo de parlamentares federais, 30 parlamentares, podem criar um partido. Quer dizer, é uma novidade que está tendo neste projeto, além daquelas outras que já não se fala em extinção dos atuais, não? Não, não se fala. Lógico, então, se fala vai crescer mesmo, se fala no quadro partidário, sistema eleitoral, etc. Mas a novidade em relação ao que se tinha antes é que um grupo de 30 parlamentares pode se reunir e fundar um partido, claro, dentro da legislação e em todos os prazos para o seu registro final. Deputado, a preocupação, e ela bate, um discurso que Zósimo, que é repórter político, ouviu, do deputado Figueiredo, que é líder, inclusive, do PMDB, a preocupação dele com relação ao PDC. Porque ele até disse no discurso, você está lembrado, ele dizia o seguinte, que o povo do Piauí elegeu um mostrengo. Quer dizer... Não, aqui está sendo formado, está sendo olha, um mostrengo. Na eleição, desculpe, na eleição de 86, formou-se em função disso, formou-se um mostrengo com cabeça de PP. Veja bem, porque você sabe que ele é irônico, ele é irreverente, ele joga, eu diria, você que é poeta, você sabe, repentista. Cabeça de PP, cara de PMDB, PP, governador veio do PP. Cara de PMDB, goela do PDC. E ele arredondava, que vai nos engolir eles do PMDB. Barriga do PFL e pernas do PDS. É o pessoal que está aderindo. PFL, no caso da barriga, o pessoal está aderindo agora. Então, o deputado Figueiredo fazia essa anatomia partidária num protesto às adesões que estão surgindo do PFL. Elementos de partido contra o qual se lutou. Então, quando eu pergunto se não for uma desconfiança do governador, de quem esteja montando o partido, pública, uma demonstração pública de desconfiança àqueles que o ajudaram a eleger, eu lembro esse mote aí do deputado Figueiredo. Ele está preocupado. Não, olha, veja, o quadro partidário nessas últimas eleições valeu menos do que as pessoas individualmente, os candidatos individualmente. Nós tivemos uma experiência de não vinculação de votos, tivemos a eleição para a Constituinte, de modo que prevaleceu muito a pessoa do candidato do que a sua sigla partidária. Eu, pelo menos, entendi que nesta eleição teria muito mais chances de me eleger do que naquela vez, em 82, com vinculação de votos de partido. Eu acho o nosso deputado Figueiredo tem realmente uma criatividade muito grande, tem um bom humor muito grande, mas eu acho que nessa instabilidade partidária que nós temos, e que é preciso que nós tenhamos realmente partidos estáveis e fortes, é natural que surjam novas siglas, que sejam criados novos partidos. É um problema do PMDB, é um problema do PDC, eu não tenho nada a ver com isso. O PDS não entra eu não entro nesta. O PDC está com 2 S, eu sou com 2 S. Deputado, o senhor, um parlamentar de Teresina, né? Eu digo assim, porque aqui em Teresina, sempre viu aqui. O doutor Lucídio diz sempre que para a eleição do ano que vem, prefeito, o PDS deverá apoiar o candidato do PMDB. Acontece que o PMDB não tem quadros para substituir o prefeito Alferraz no momento. Sim, mas quinta-feira à noite. Quinta-feira à noite eu vi aqui na televisão a fita, né? Toda a fita, de uma inauguração de São José da Costa Rica, que é um bairro, uma vila que tem aqui na periferia de Teresina. E aconteceu um lance que me chamou a atenção. Que o prefeito Alferraz jogou de confete, vamos dizer assim, na administração do Zé Darcy, pouco tempo de administração do Zé Darcy, frente da CEPISA, certo? Os elogios, certo? E os elogios que o doutor Zé Darcy também jogou ao prefeito Alferraz. E estava ali, naquele foi um negócio muito parecido com o comício, realmente, como se estivéssemos em campanha eleitoral. Nós estamos, assim,
setembro de 86, nós vamos ter eleição de 86, nós vamos ter eleição em novembro de 88, certo? Novembro de 88. Nós estamos em setembro de 87. Então, muito tempo antes, está acontecendo esse tipo de coisa. E a gente viu o doutor Alberto junto com o Alferraz, com o prefeito Alferraz, o vice-governador Luiz Portela, falam que há uma briga desses homens aí, eles estão todos juntos ali. No dia seguinte, o assessor do Karnak, Carlos Augusto, entrevistou o Radassa na TV Clube, encostando na parede, perguntando sobre a sua posição, se era candidato ou não. E ele saiu, né, mineiramente. Mas eu quero perguntar o seguinte: quem realmente tem candidato no momento, PDS ou PMDB? Essa é a última pergunta, viu, deputado? Eu acho que você já respondeu a pergunta, a sua própria pergunta, quando disse que o doutor Lucílio Portela definiu a questão assim. Quer dizer, a coligação do PDS com o PMDB, em princípio, o PDS apoia o PMDB onde ele é majoritário e vice-versa. No interior como um todo, é uma norma geral, mas não é exclusiva. De modo que, da minha parte, eu aguardo que as lideranças, e começar pelo próprio prefeito Alferraz, possam definir esta situação para que eu possa, então, apoiar. Eu apoio os nomes que forem apresentados pelo partido com o qual nós estamos coligados. E a dona Miriam? O nome, né? É um nome que está também sendo colocado. Mas veja, a posição majoritária de interesse não é do PMDB. Bem, nós vamos ficando por aqui com o Canal Livre Especial deste domingo. Nós estaremos de volta domingo que vem. Agradecemos ao deputado Felipe Mendes e no próximo domingo nós teremos aqui o ex-deputado e atual presidente da Terapisa, Freitas Neto. Tenham todos uma boa noite. Sensibilizar os deputados do Maranhão. A ideia que eu tenho de apresentar na Comissão do Orçamento uma emenda para destacar de uma verba global, uma parte para apoio ao desenvolvimento do Vale do Parnaíba, é o que seria a semente ou o embrião. E eu diria mais ainda, a justificativa final para o projeto de lei ordinário, lei comum de criação da entidade. Porque as leis não podem criar despesa, portanto uma lei que não tenha como respaldo esta dotação orçamentária, ela não teria condição de ser aprovada. De modo que eu acredito que desta maneira nós podemos brevemente ter esta nossa companhia do Vale do Parnaíba. O custo realmente só é 90, né? Isso na marcha com os recursos que estão sendo alocados pelo governo federal. Mas é preciso que, sabendo destas coisas, nós tenhamos que ir ao governo e haver uma suplementação no próximo ano para esta verba. Eu creio que com a nova Constituição nós poderemos ter uma condição mais efetiva de ampliar o recurso. A pergunta que é o seguinte, Luiz Carlos, porque tem uma emenda aí desse projeto do deputado Atila Lira que institui a Zona Franca em Parnaíba, né? Não sei se está aí nesse... Não. Não passou não, não né? Passa. Sim. Porque se tivesse passado, realmente, esse posto só em 90, esse negócio aí, como é que ficaria? Não, mas veja, até o governo vai criar zonas de processamento de exportações. Está se falando de São Luís, de Fortaleza, de Recife, no caso Suape, Ilhéus. Fala-se de Ilhéus, não se fala em Luiz Correia. Por quê? Porque não tem infraestrutura de porto. Bem, foca aqui no Arimatea, Sérgio. O Arimatea está louco para fazer uma pergunta a nível de política local. Vai, Arimatea. Não, deputado, eu acho que a gente falou um pouco a respeito da chamada política nacional. Vamos descer um pouco desses poucos minutos que nos restam a respeito da política local. Os últimos dias foram assim como que se abateram sobre os políticos, também do PMDB e da coligação também, PDS, como trovoadas a notícia da criação do PDC, Partido Democrata Cristão, que teve como candidato em 85 a prefeito, Newton Nunes, né? O médico Newton Nunes. E hoje, falando do jornal... Sim, inclusive ele está avisando ao pessoal do PDC, esse aí é o recado, o pessoal ir pegar o macaco, que ficou...